Fala galerinha do oitavo ano, bom dia. Aqui é o professor Diego Souza, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de artes. Galerinha, na aula de hoje a gente vai lá para a parte da apostila referente ao segundo bimestre, tá? Então você vai pegar o seu material de artes, a sua apostila de artes, você vai lá na parte referente ao segundo bimestre, tá? E nós vamos falar sobre arte moderna. Nós vamos tratar do conjunto de expressões artísticas que surgiram na Europa no final do século XIX e durou até meados, né, ali do século XX, tá bom? Galera, esse conteúdo da aula de hoje, ele vai da página 1 até a página 4. Não esquece, é lá da parte do segundo bimestre da sua apostila, tá bom? Então, vamos que vamos. Então, olha só, gente. Antes da gente começar a falar dessa expressão artística aqui chamada fauvismo, a gente precisa entender o contexto aí de surgimento da arte moderna, o que estava acontecendo no mundo nesse momento, tá? Para a gente poder entender que a arte ela vai desenvolver uma nova função a partir então do que se chama arte moderna ou modernidade. Tá bom? Então vamos prestar atenção aqui. Seria bom que vocês acompanhassem também o material, porque algumas coisas que eu vou explicar tem aí no seu material e se você achar necessário, você pode grifar aí também sem problema nenhum. Tá bom? Então, o que a gente pode entender aí então dessa modernidade, né? Então a gente pode considerar, a gente pode atribuir que a arte moderna ela teve o seu declínio, né, com o final da Segunda Guerra Mundial, dando lugar a outras correntes, a outras manifestações artísticas, que é a chamada arte contemporânea ou arte pós-moderna, tá? Bom, a gente tem que procurar se localizar no tempo e no espaço para que a gente possa entender, assim, de maneira geral, então, todo aquele contexto histórico, né, do mundo aí nesse começo do século XX. Mas a gente deve entender que o século XX ele vive a, a turbulência de tudo aquilo que aconteceu no século XIX. E o século XIX, ele foi um século que aconteceu muita coisa no mundo, né? Então vamos entender aqui então. A arte moderna, ela apresenta como uma de suas principais características o rompimento com os padrões vigentes, com aquela arte tradicional que se tinha. Então, muitas pessoas vão criticar a chamada arte moderna justamente por isso, né? Porque vai ter esse rompimento com o tradicionalismo. Os artistas modernos, eles vão querer trazer algo que vai contra a esse padrão tradicional que se tinha. Esse aspecto ele se dá por conta do seu momento histórico, como eu falei para vocês. Agora, como nós estamos falando de arte moderna, a gente vai se transpor para um outro momento histórico. Bom, então a arte moderna ela surge em meio a um período de muitas conquistas tecnológicas, né? A gente pode considerar assim. Uma dessas conquistas foi o invento da fotografia e o invento do cinema, né? A invenção da fotografia e do cinema. Além da Revolução Industrial, né, fator esse que trouxe para a sociedade essa mentalidade moderna, né, trouxe para a sociedade essas e muitas outras invenções e que, se você prestar atenção, fazem parte do nosso dia a dia até hoje, né? Aí o momento da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né, também foi um evento que marca, então, esse surgimento da arte moderna. Temos que considerar também o papel da arte aí nesse período, né? Então, a arte, então ela passa
a se tornar um objeto que vai contestar então a sociedade da época, né? Ou seja, a arte ela vai passar a mostrar para as pessoas essas incertezas, os dilemas que a vida moderna vai trazer para os seres humanos aí da época. Essa expressão artística, ela mudou assim, gente, drasticamente o campo das artes, né? O fazer artístico, ao quebrar esses padrões tradicionais, atingindo principalmente os campos gramaticais da literatura, né? Porque a gente não pode falar de arte sem citar a literatura, né? A arte propriamente dita, o cinema, o teatro e a dança também. Bom, é, caso vocês estejam acompanhando aí o material na primeira página do segundo bimestre da apostila de arte, vocês vão perceber que tem algumas principais características aí da arte moderna, né? Essa rejeição ao academicismo, ou seja, esse rompimento à arte tradicional que vigorava até então, a informalidade, a liberdade de expressão, né? Ou seja, as pessoas vão usar então a arte como meio de expressar os seus sentimentos. É só vocês lembrarem de quando nós falamos sobre o expressionismo na nossa aula anterior. A pontuação relativa, a aproximação da linguagem popular e coloquial, as figuras deformadas e cenas sem lógica, o abandono da representação das formas de maneira realista, a arbitrariedade no uso das cores, o urbanismo, você vai perceber que a partir desse momento a arte ela não vai mais se restringir apenas aos ateliês ou aos espaços restritos, né, de exposição de arte. Agora você vai passar a ver a arte presente nos espaços urbanos, humor e reverência e o estranhamento, né, por conta da classe elitizada, né, que estava ligada a essa arte academicista, né, a tradicional, e então eles vão ter essa estranheza porque essa arte ela vai começar a trazer o quê? Aquilo que se sente diante do mundo, as incertezas, os medos, as tristezas diante do que se estava vivendo ali no século XX. E aí então a gente vai começar a falar aqui do fauvismo, né? Uma dessas primeiras expressões artísticas aí da chamada arte moderna, tá? Então, é, ele surge na França no período de 1904 a 1908, tá? E se traduziu esse termo fauvismo como animal selvagem, né? Os artistas fauvistas foram considerados chamados de as feras da arte, né? Devido a dar para a arte, né? Essa característica, essa configuração diferente daquilo que se tinha na arte tradicional. Então, aqui para vocês algumas características, tá? Do fauvismo. A utilização de cores puras, sem misturas, cores fortes, né? Para dar a ideia de dimensionalidade, para dar essa ideia de perspectiva, né? Do uso das cores puras, fortes e sem mistura. O emprego arbitrário da cor, a simplificação da cor, né? Eu vou usar cores simples, sem muito rebuscamento, até porque o que vai me interessar aqui nesse caso, né, vai ser a utilização da cor pura, sem eu precisar misturar, fazendo com que eu delimite, dou volume, relevo e perspectiva à minha obra de arte. O não compromisso com a representação fiel à realidade. Aqui no fauvismo, eu não preciso ser fiel à realidade, né? Isso não vai me interessar. Eu posso ainda representar a realidade? Posso, mas eu posso distorcer. Influência da arte primitivista, né? Ou seja, trazer de volta ao ser humano as suas raízes, aquele contato do ser humano com a natureza, né? A influência da arte pós-impressionista, né? Seria então aquela ideia, né, que a gente já viu na sala de aula lá do pós-impressionismo, seria aquela
ideia de expressar o que eu sinto através do meu subjetivo, tá? Características aqui do fauvismo. O fundo das pinturas eram trabalhadas com a mesma intensidade das figuras principais, né? Ou seja, o fundo da minha obra, ela seria trabalhada do mesmo jeito, com a mesma intensidade com que eu trabalhei as figuras principais da minha obra de arte. Como vocês podem observar aqui na obra A Lista Verde de Matisse, né? Então vocês observem que a mesma intensidade de cores que ele usa no fundo aqui da obra, ele também usa aqui para representar aqui essa pessoa, né? O elemento principal aqui da obra dele. Vejam aqui o emprego das cores puras para delimitar, né, as formas. Observem aí também que ele não é fiel à realidade, porque isso não interessa. O que vai interessar aí de verdade é esse trabalho com a cor pura, sem mistura, como vocês podem observar aqui na obra. Ele não precisou misturar nenhuma cor para ele conseguir esses tons que vocês estão observando aí, tá ok? Repercussão da exposição de 1905 Paris, né? Aqui a gente vai entender um pouquinho aí do contexto de surgimento, né, do fauvismo e por que do nome fauvismo, né? Então, olha só, mudou para sempre a maneira de ver a arte, né? Ou seja, a partir desse momento, meus amores, as pessoas passaram a ver a arte de uma forma diferente. Aquela arte que fugia do tradicional, né? Aquela arte que de fato começou a se preocupar com aquele ser humano da época, aquele ser humano cheio de inseguranças, aquele ser humano pautado em ideias pessimistas ou em sentimentos pessimistas, né? Era aquele ser humano que vivenciou essa transição complicada do século XIX para o XX. Antes, o céu era azul e a grama verde, né? Era aquilo que se mostrava nas pinturas tradicionais, né? Aquele céu azul bonito, aquela grama bem verdinha, não é isso? Nas telas dos fauvistas, o céu era amarelo mostarda, as árvores vermelho tomate, os rostos verde ervilha, né? Ou seja, os fauvistas, além deles não estarem ligados à cópia fiel da realidade, eles vão trazer essa impressão que eu tinha do que eu estava vivendo, do que se vivia, do sentimento que vigorava na época. A repercussão da exposição ainda, né? A reação do público foi hostil, né? Muita gente foi assim, para vocês entenderem, foi mais gente a favor do que contra, né? Ou seja, muita gente era a favor do quê? Da arte academicista, da arte tradicionalista. Poucas pessoas apoiaram essa ideia dessa nova forma de se fazer arte. Um crítico os chamou de faúve, né, feras. Outros os qualificaram como loucura arrematada, universo da feiura, tentativas brutais e primitivas de crianças brincando com tudo. Ou seja, as pessoas da elite começaram a dizer que os caras aí do fauvismo estavam loucos. Né? Fala, como é que tu vai brincar com arte que tu tá desmantelando a arte, você está tirando a beleza da arte que a gente tinha, ou seja, as pessoas não viram essa forma de fazer arte como algo positivo, né? Por isso que eles qualificaram aí os faúves, né, como loucura arrematada, acharam uma arte feia daquilo que eles viam na arte tradicional, nas pinturas tradicionais, nas telas tradicionais, ou seja, as pessoas já estavam acostumadas com o tradicionalismo e aí, quando surge essa ideia inovadora da época, né, então as pessoas tiveram essa estranheza, né? Aí muitas pessoas também falaram, uma tentativa brutal e primitiva de criança. Que isso? Vocês estão brincando de fazer arte? Que isso aqui foi uma criança? Porque vejam bem, eu vou retornar aqui no slide anterior aqui da obra. Se você prestar atenção aqui nessa obra, você pensa que foi o quê? Ah, foi uma criança. Foi um jovem que pintou isso aqui. Cadê o detalhe? Né? Cadê a precisão na hora de pintar? Né?
Essa é a ideia que se tinha. Então, isso aqui fugia do tradicionalismo, fugia da arte academicista, né? Então, é isso que causa estranheza nas pessoas. Vamos voltar para cá. Aqui, ó. Usavam as cores sem referência à aparência real, né? Ou seja, os fauvistas, eles não necessariamente tinham que ser presos à realidade. Então, eu poderia pegar, sim, alguma coisa do real, mas atribuir cores que não pertenciam à cor real desse objeto. Experimentavam com muita seriedade novas maneiras de expressar suas emoções diante de uma cena, diante daquilo que eu queria mostrar. Lembra lá que os pós-impressionistas procuraram trazer isso para as obras deles, né? Transmitir emoção diante do que eu estou vendo. E não apenas procurar entender a impressão que aquele momento poderia me causar. Então eu queria trazer o quê? A emoção de observar aquilo ali. Então era por isso que os fauvistas foram muito criticados, porque as pessoas já estavam tão acostumadas àquela arte tradicional, àquela arte apenas imaginativa, apenas a impressão que me causa. E aí quando surge essa nova expressão artística, onde eu vou expressar, mostrar minhas emoções diante do que eu estou vivendo, aí as pessoas repudiaram aquilo, né? Algo que marcou os artistas foi ver exposições retrospectivas de artistas como Van Gogh, Gauguin e Cézanne, né? Ou seja, isso para os artistas foi algo assim inspirador, né? Viver novamente Van Gogh, viver novamente Gauguin, viver novamente Cézanne. Principais artistas aqui do movimento fauvista, tá? Fauvismo. Então, Henri Matisse, que é o que nós vamos falar dele daqui a pouco, tá? Que não dá pra gente falar de fauvismo sem citar Matisse. André Derain, Maurice Duvlammy, Raoul Duff, Georges Howard e Georges Braque, tá? Inclusive aqui o Braque, a gente vai falar sobre ele no cubismo, Georges Braque. Henri Matisse, responsável por uma revolução cromática, expressava sentimentos pelas cores. Professor, por que o senhor está falando com a gente sobre Henri Matisse? Porque no material de vocês cita ele, Henri Matisse, né? Tio, mas ele foi o único que se destacou no fauvismo de destaque, sim, mas não foi o único a desenvolver obras fauvistas, né? Mas a gente vai tratar sobre ele porque o material de vocês traz ele como destaque, né? Então nada mais justo do que falar do cara aqui, né? Então, Henri Matisse, ele eliminou o não essencial. Seus trabalhos simplificaram a pintura, ou seja, Henri Matisse, ele traz o conjunto para sua obra, né? Ele não trouxe apenas o essencial, ele trouxe o essencial e mais um pouco. Mesmo vivendo em tempos de guerras e violências, né, que era o contexto aí do século XIX para o XX, o despontar aí da modernidade, ao mesmo passo que nós tivemos avanços tecnológicos, invenções, nós também tivemos muitos problemas sociais, econômicos, políticos, que afetaram o mundo, né, como um todo, e Henri Matisse viveu tudo isso, né? Ele vive então esse conturbado século XX, tempo de guerra, tempo de violência, desigualdade, injustiça, muita coisa, né? Seus quadros mostravam beleza, alegria e principalmente a leveza. Olha aqui, gente. Essa obra aqui de Matisse se chama Retrato de André Derain, tá? Lembra que o André Derain, ele é um dos principais artistas do fauvismo. E aqui o Matisse, ele pinta um retrato de André Derain, essa obra é de 1905. Então observem aí esses traços da
da arte fauvista, né, do fauvismo. Observe então aí as cores puras, sem mistura, para delimitar para mim aqui as áreas na obra, né? Prestem atenção que ele não é fiel à realidade, porque isso não interessa, mas ele quer mostrar aqui no rosto aqui do André Deren essa preocupação, né? É um quadro bem leve, você pode perceber que há uma leveza pelas pinceladas, as cores usadas, mas quando você observa aqui o rosto na obra do aqui no retrato de André Derain, você consegue perceber aquele rosto incerto, aquele olhar incerto, aquele olhar preocupado, né? Vamos aqui para mais uma obra de Matisse, olha, Mulher com Chapéu, de 1905, né? Provavelmente é uma representação de uma burguesa, né? Até porque era a classe que, podemos dizer assim, que se prevaleceu, né? Era a classe alta, podemos dizer assim, nesse começo aí da arte moderna, na modernidade, a burguesia. E aí, então, provavelmente, essa mulher com chapéu poderia ser uma burguesa. Mais uma vez, gente, olha só, cores puras, sem misturas, né? Quadro bem leve, olha o olhar incerto, a expressão facial, né? Olha lá o fundo trabalhado com a mesma intensidade de cores com que eu trabalho aqui é, na imagem aqui da mulher, né? E as cores vocês podem perceber que elas fogem do que é o real, né? Olha lá, dá para você entender que essa parte do cabelo da mulher, um lado vermelho, outro tá de outra cor, é justamente para essa representação aí do fauvismo. Outra obra aqui do Matisse, As Cebolas Vermelhas, 1906. Você olhando assim, isso aqui não dá para te perceber que é cebola. Eu pensava que fossem tomates ou um outro legume, mas não cebola, né? Mas aqui na obra dele as cebolas vermelhas. Então você percebeu que ele tirou, né, a cor real da cebola e atribuiu uma outra cor, né? E aí você percebe aqueles elementos que ele constitui aqui nessa obra. Olha o fundo, gente. Olha o uso das cores puras nessa obra, né? Olha aqui o uso das tonalidades com que Matisse trabalha, né? Os traços, as pinceladas, a disposição dos elementos aqui nessa obra, né? Interessante essa questão do fauvismo trabalhar as cores que não são reais desses elementos que pertencem, né? Porque você percebe que aqui você tem elementos que pertencem à nossa realidade, porém Matisse tira esses elementos da nossa realidade, né? Da realidade aqui que a gente está falando, e ele atribui uma nova cor, né? Não sendo fiel à realidade, porque era uma característica do fauvismo. E aí você observa aqui as pinceladas, né? Pinceladas sem seguir muito aquela questão precisa, como se tinha lá na arte acadêmica, né? Que era o academicismo tradicional. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho aqui essa mistura, né? Eu tenho aqui esse uso das cores puras, porque é isso que chama atenção, meus amores, nas obras fauvistas. É o uso das cores puras, o uso dos tons fortes, né? Que chama atenção mesmo. Galerinha do oitavo ano, essa daqui é a obra-prima do fauvismo. Não podemos falar de fauvismo sem falar dessa obra aqui de Matisse, né? Dança 2, o nome dessa obra, né? Então, essa obra é de 1910, tá? Uns chamam, uns atribuem Dança 2, outro Dança segundo, né? Mas o que é interessante você perceber aqui nessa obra, né? O uso das cores puras, né? Aquelas que fogem da realidade, que a realidade, na realidade tu não vê um ser humano assim. Olha só os formatos desses seres humanos,
né? As formas deles, nenhum condiz com a realidade, né? Algumas formas até são irreconhecíveis, mas não é isso que interessa numa obra fauvista, meus amores. O que interessa mesmo de fato, né, é essa delimitação que a cor vai te dar. Como aqui o Matisse, ele fez aqui, olha, o céu aqui por trás, né, nesse tom de azul, e aqui a parte da grama, onde eles estão pisando, ou seria uma superfície mais sólida, e ele pintou assim, um tom esverdeado, né, ou um azul esverdeado, para ele te dar essa delimitação do que é céu e o do que é superfície, do que é chão, né? Pode ser um gramado, alguma coisa assim. E outra coisa também interessante, observa as silhuetas e também você percebe que nas cores ele delimita a área de cada pessoa. Você percebe que por mais que elas estejam pintadas quase que da mesma cor, mas você consegue perceber a delimitação de um ser humano para o outro. Olha aqui nas mãos, né? Preste atenção aqui nas mãos das pessoas, tô tipo brincando ciranda, alguma coisa assim, né? Que é a interpretação que a gente tem e você consegue perceber, né, essa delimitação das mãos, né, através do uso das cores, né? É muito interessante, é algo expressivo, né? O que que a gente pode interpretar daí? É essa constante corrente humana que não pode parar devido ao que estava acontecendo nesse contexto aí de surgimento do fauvismo, né? E o que, que ele te dá a ideia é dos laços humanos que ainda precisam ser perseverantes, né? Que ainda são muito importantes. Esse olhar, esse contato humano. Veja que o Matisse, ele usou o nu artístico, né? Pessoas nuas para representar aqui a obra, né? Que na verdade o que vai interessar aqui nessa obra aqui dele é esse contraste das cores, né? E do que você está observando, os elementos, né? Isso é fantástico, gente, né? A obra-prima do fauvismo, sem dúvida, é essa dança segundo de Matisse, ou dança 2. Então, galerinha do oitavo ano, meus queridos, né, meus gênios da arte, o que foi que nós aprendemos hoje? Então, olha só. Nós conceituamos o fauvismo, né? Procuramos entender o que, que é o fauvismo, né? O nome vem de Le Fauve, e aí significou as feras, né? Foram como os artistas foram chamados porque eles trouxeram essa estranheza para a elite, né? Que estava muito ligada à arte acadêmica, ao tradicionalismo, e por eles trazerem essa ideia de arte, de representar o que se sentia daquilo que se vivia no mundo, né? Então as pessoas tiveram essa estranheza e chamaram de feras, porque eles estavam brincando com a arte e assim tornando-a feia, né? O contexto histórico do fauvismo, né, quando ele surge em meio a esse grande avanço tecnológico e as grandes invenções que a gente teve nessa passagem do século XIX para o XX, né? A invenção do cinema, a invenção da fotografia, aí também esse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Fator que demarca muito essa passagem do século XIX para o século XX, e é esse momento de incertezas, né? A revolução industrial também, né, que traz essa modernidade para o mundo, né? E ao mesmo tempo também traz esse ser humano cheio de incertezas, cheio de dúvidas, cheio de pessimismo, de acordo com aquilo que se viveu no século XIX, né? As características do fauvismo, e isso, galerinha do oitavo ano, pelo amor de Deus, não esqueçam, tá? Características do fauvismo, vamos relembrar: utilização de cores puras, emprego arbitrário da cor, simplificação das formas, né, sem muito rebuscamento,
formas bem simples de serem identificadas, não compromisso com a representação fiel à realidade, né? Já entendemos isso. Influência da arte primitivista, né? Ou seja, levar esse ser humano às suas raízes, aquele contato com a natureza, com elementos naturais, né? Influência da arte pós-impressionista, né? Ou seja, essa ideia de expressar aquilo que eu vejo diante do que eu sinto. Nós também analisamos os principais artistas fauvistas, né? Nós vimos lá e nós destacamos Henri Matisse, né? E então, vamos exercitar, né, a atividade de hoje, tá? Baseado aí então no que nós conversamos sobre o fauvismo. Eu gostaria que vocês produzissem um texto de no máximo 8 linhas, tá bom? E desse texto eu quero que vocês façam um resumo do que foi o movimento fauvista, do que vocês entenderam sobre o movimento fauvista, né? O que mais chamou sua atenção? O que você achou interessante? Tá? Então, nesse texto aí de 8 linhas, tá? Escreva aí o seu resumo sobre o que foi o movimento fauvista, tá? Aí você vai me mostrar na nossa próxima aula, para o tio aqui dar o visto no seu caderno, tá bom? E contabilizar a sua atividade, tá ok? Galerinha do 8º ano, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Sobre arte moderna e nós começamos a falar sobre o fauvismo, né? Uma das primeiras manifestações artísticas aí da arte moderna. Ainda tem muita coisa aqui para a gente falar sobre esses movimentos artísticos. A gente vai seguindo na linha cronológica, tá bom? Obrigado, se cuidem. A gente se vê na próxima aula, tá, meus amores? Um forte abraço do tio Di e até a próxima. Valeu, galera!